há uns 2 anos atrás, e chegou um moço, minha esposa estava lá, meus filhos estavam lá, e ele chegou com a perna cheia de feridas, cheia de chaga, estava feio mesmo. E ele falou para mim que ia amputar a perna se permanecesse daquele jeito. Ele chegou na igreja no dia de domingo. E ele falou o seguinte para mim. Ele disse: ora por mim, se vocês orarem e Jesus me curar, eu venho ser crente dessa igreja. Ele falou: se vocês orarem e Jesus me curar, eu venho ser crente dessa igreja. E eu falei para ele: moço, Deus não é Deus de barganha. Se o senhor quiser servir a Jesus, o senhor tem que aceitá-lo como seu Salvador, com essa perna ou sem essa perna, ele curando ou não lhe curando. E ele queria mais a cura do que o curador. Mas aqui é diferente. A igreja primeiro aceita Jesus e depois ele cura nossas feridas, cura nossas enfermidades. As nossas igrejas pararam de pregar, mas Jesus continua curando. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, transforma o homem e leva-o para o céu. Quantos dizem amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Quantos trouxe Bíblia? Eita. E por que não tem? Chegue junto aí do nosso irmão ali. Está sem uma Bíblia aí, ajude-o. Em nome de Jesus. Abram as vossas Bíblias, irmãos, no livro de 1 Samuel. Eu disse? Isso. Capítulo 16 e o versículo 18. Quantos encontraram? Diga amém. Vou ler. Vamos. 1 Samuel 16 e o versículo de número 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que, me ajudem, sabe lutar e era valente. Sim. E era animoso, e homem de guerra, sisudo em palavras, e gentil em presença. O Senhor é com ele. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Quantas qualidades, né? É verdade? Amados, em meio aos seres inanimados criados por Deus, os seres inanimados são planta, flores, grãos, jardins, que foram criados por Deus. Ele também cria seres animados, que são os que têm vida, que se movem. E entre os seres que Deus cria animados, ele cria o homem. E quando ele cria o homem, ele nos criou de uma maneira totalmente diferente de como ele cria as demais criaturas. As demais criações de Deus foram diferentes do homem. Quando chega na hora dele criar o homem, diz a sua palavra no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo de número 26: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso quer dizer, como Deus é amoroso, então o homem também pode ser amoroso.
o ser humano é um ser tão difícil que se você ensinar algo para ele hoje, por exemplo, você pega um jovem que está maltrapilho lá na rua, roubando coisas para usufruir nos seus vícios. Você pega aquele jovem e diz: eu vou lhe educar, eu vou lhe colocar em uma faculdade, eu vou lhe formar e você vai aprender a ser uma pessoa de bem na sociedade. Você pega aquele jovem que antes roubava poucas coisas, roubava uma agulha no palheiro, roubava uma coisinha aqui, roubava outra coisa aqui, você coloca ele na faculdade. Quando ele se formar, ele não vai mais roubar agulha, ele vai roubar aviões, ele vai roubar trens. Diz um certo escritor que é um homem que acostumava roubar os trilhos do trem. Após ser formado em uma faculdade humana, ele pode roubar não mais os trilhos, mas roubará as comitivas. Por quê? Porque faculdade não muda o caráter do homem. Faculdade não muda o homem dentro dele, não muda. Pode ajudar sim a mudar algumas atitudes que o homem tem, mas não muda o caráter. A única coisa que muda o caráter do homem, que pega um homem ladrão e traz para a sua casa e faz com que ele seja tesoureiro, tomando conta dos bens da casa do Senhor, é a palavra de Deus que faz isso. É só a palavra de Deus que transforma o homem mais vil pecador em uma nova criatura. E quando olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus cria os homens, e esses homens são tão difíceis de ser domados. Por exemplo, você pega um leão e você coloca uma roda de fogo, como já vimos em reportagens da Bíblia, você faz uma roda de fogo com ferro e doma o leão, treina o leão, e o leão passa para cá e passa para lá. Ele é domado, ele é treinado. Você pega um animal, um cavalo, por mais cabeça dura que ele seja, você coloca rédeas e você consegue levar ele para a direita ou para a esquerda, e ele não vai mais fazer aquilo que ele quer fazer, porque agora tem alguém que o doma, alguém que o treina, alguém que agora diz assim: você vai fazer agora a minha vontade e não mais a sua própria. Então, na palavra de Deus, nós encontramos dois tipos de pessoas. São elas os líderes que lideram, e o outro tipo de pessoas são os liderados. Diga comigo: os líderes e os liderados. Um pai de família é um líder. Os filhos são os liderados. Amanhã os filhos vão ser os líderes do lar, e os filhos dos filhos vão ser os liderados. Porém, entre os que lideram e os que são liderados, existe um outro que nem lidera e nem se deixa ser liderado. Esses são insubordinados. Eles não aceitam liderança de ninguém, não respeita quem quer que seja, não honra quem quer que seja, porque ele faz aquilo que vem na terra, ele faz aquilo que parece ser melhor para você. No texto que lemos, no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 18, esse texto fala que um homem, e esse homem ele era líder nato, ele já nasceu dentro dele com vocação para a liderança. Esse homem chamava-se de Davi. E quando nós lemos o texto, nós encontramos algumas qualidades que Davi tinha. E nós vamos analisar, em poucos minutos, nós vamos analisar essas qualidades que Davi tinha. Vamos lá comigo?
versículo 18. Vamos ler novamente, só para os irmãos focalizar bem. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita quer dizer que morava em Belém, que sabe tocar. Ele sabia o quê? Se ele sabia tocar, ele era tocador, ele era músico. Primeira pergunta: qual era a profissão de Davi? Ele era músico. Ele fazia instrumento e ele sabia tocar. Diga comigo: Davi sabia tocar. E ele tocava muito bem. A Bíblia diz, irmãos, e verdade é, que Davi tocava tão bem que as pessoas em volta paravam para ouvir Davi tocar. E quando chegava certos momentos da sua melodia, a Bíblia diz que nem o diabo aguentava ficar perto de Davi por causa da unção que Davi tinha e a maneira que ele dedilhava. A Bíblia diz que os demônios iam embora, porque Davi era um homem profissional da música e sabia tocar bem, e além disso ele também tinha unção de Deus. Preste atenção. A mensagem que eu quero trazer são o que o lar precisa, o que uma família precisa nesses últimos dias. A Bíblia diz que Davi tinha uma profissão. Nós, pais, precisamos fazer bem aquilo que nós fomos vocacionados. Se é pedreiro, faça bem o seu serviço como pedreiro. Se é motorista, faça-se bem como motorista. A Bíblia diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tudo aquilo que nós vamos fazer, devemos fazer com perfeição. Ah, irmão, mas eu não tenho nenhuma profissão. A irmã diz assim: não tenho nenhuma profissão. Mas a irmã, quando chega lá no fogão e prepara aquele feijão lá, e começa, o seu esposo às vezes chega lá e pega uma colherzinha só e diz assim: meu Deus do céu, que feijão gostoso. Isso é o quê? É uma vocação que a irmã tem para fazer isso tão gostoso que nem o homem consegue chegar. Porque a irmã faz isso coloca o seu coração, coloca o amor. Por exemplo, eu pergunto às vezes a minha esposa, ela está aqui, e eu pergunto assim: que tempero você colocou nessa comida? Eu não sei, se eu for lá no mercado, não existe lá um tempero chamado carinho. Não existe. E eu pergunto: o que você colocou? Ela disse: eu coloquei muito amor e carinho. E você vai na rua lá do supermercado e você não encontra amor e nem carinho para vender, porque amor e carinho só tem para dar aqueles que têm no seio da família. Quantos dizem amém? Que é amor e carinho, é dentro da sua casa que você vai encontrar. Lá fora são interesseiros. Qualquer pessoa, qualquer lar, qualquer homem, qualquer mulher quer falar para o outro de amor e de carinho, é apenas interesse físico e não carinho e amor verdadeiro. Carinho e amor verdadeiro só tem o esposo para com a esposa para com o esposo, e entre os pais e filhos, entre família, existe amor verdadeiro. Mas vamos voltar para Davi. Davi era profissional, ele sabia tocar. E a Bíblia diz que ele tocava tão bem como já falamos. Segunda profissão que ele tem, a Bíblia diz aí que ele também era valente. Diga comigo: valente. Valente. Irmãos, o que é um valente? O valente é aquele que defende o que é seu. Não estou dizendo brigar, não. Ele defende o que é seu. A Bíblia diz que um dia Davi estava lá no meio da lavoura dos seus, tomando conta das ovelhas, e a Bíblia diz que de repente surge um urso, e ele pega aquele urso e o mata, defendendo as suas ovelhas. Mas na frente a Bíblia diz que levanta-se agora um leão para devorar as suas ovelhas, e ele vai lá novamente e acaba com a ovelha, porque Davi era valente. Ser valente não quer dizer ser briguento. Ser valente, você pode ser valente, defender a sua família, defender os seus filhos, sem precisar brigar.
Outro dia eu ouvi um testemunho do irmão, ele disse o seguinte, presta atenção. Ele disse, olha, os meus filhos estudam em X escola. E todos os dias, quando os meus filhos saíam, meio-dia, por exemplo, saía meio-dia, no meio da rua, aquelas crianças que saíam junto com ele, batiam no meu filho. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E o filho chegava e dizia assim, pai, estão batendo em mim no caminho da escola. E ele disse, eu vou ter que tomar a minha ajuda, vou ter que, Senhor, me ajuda. Ele era crente. E ele orou, e o Senhor deu uma ideia no coração dele, deu um pensamento, ele foi lá na escola e falou com a diretora, disse, tem como a senhora liberar os meus filhos 5 minutos mais cedo do que o restante da turma? Tem, por quê? Não, porque todas as vezes quando meu filho vai, os meninos que saem junto com ele é mais velho que ele, então fica batendo no meu filho. Então libere ele 5 minutos e nunca mais o filho dele apanhou, porque o pai era valente e foi lá e agiu para defender o que é seu, defender a sua família. Pai que não defende os filhos e que não defende a família, perdão a expressão, é frouxo. Sabe o que é frouxo? É frouxo. O homem tem que ser valente. Ele tem que defender os seus filhos e defender a sua família, sem precisar de brigar. O meu filho, já falei aqui, vou repetir. Ele ia para a escola e toda vez quando chegava lá, uma criança tomava o lanche dele. Toda vez tomava o lanche dele. Eu falei, irmão, é o seguinte, no lugar de você levar um lanche só, leva 2. Leva o teu e leva o dele. Vai saber que esse menino não está passando fome, não está passando necessidade. E pronto, acaba com isso aí, acaba a briga. Nós não precisamos brigar. O valente defende que é seu, mas não precisa brigar, não precisa brigar. Davi tinha esta qualidade. Quantos dizem amém? Vamos para frente. Ele também era animoso. Diga comigo, animoso. O que é uma pessoa animoso? Animado, cheio de ânimo. Ele não era aquela pessoa que você encontrava. Ô Davi, o que é que tu tem? Não, Davi era uma pessoa alegre. Tanto que quando alguém chegava, ele dizia assim, vamos para a igreja. Aí ele escreve o salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz, de tão animado que Davi era, eu vou dizer para os irmãos o que aconteceu com esse ânimo dele. 1 Samuel 22, versículo 2. Abra aí, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. O ânimo de Davi era tão grande que no versículo 2 aí, ele ajunta todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens endividados, todos os homens de espírito desgostoso, todos os homens que viviam amargurados, juntaram-se com Davi cerca de 400 homens. Já pensou, Cláudio? É muito difícil você juntar uma pessoa quando ele está amargurada, né? E Davi era tão animoso que juntaram-se ao lado de Davi cerca de 400 homens amargurados, tristes, cabisbaixos, juntaram-se ao lado de Davi por causa desse ânimo que Davi tinha. Vou dar um exemplo. O presbítero Noé está ali atrás. Vem sentar conosco aqui. Nós fomos na igreja do presbítero Noé, a esposa dele também está ali. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Fomos na igreja do pastor Noé e encontramos um jovem. Eu vi um jovem lá, mas o jovem era tão animado, ele é tão animado, que aquela animação dele, aquela alegria que ele tem, contagia a igreja. Não é verdade, irmão? Vocês vão falar também, não é verdade? A alegria daquele jovem contagiava toda a igreja e o povo ficava alegre, ficava sorrindo, ficava dando glória a Deus e aleluia em ver o ânimo que aquele jovem tinha. Davi era um homem que tinha esta qualidade. Davi tinha, ele era um homem animoso. Vamos lá mais. Estou só na introdução, viu? Depois disso, ele era um homem ciso, de guerra. Ele era um homem guerreiro. E a prova disso é que um certo dia alguém levanta-se contra o nome do Senhor
alguém se levanta contra a nação de Israel, alguém se levanta contra os filhos de Jessé, alguém se levanta contra a família de Davi, e a Bíblia diz que Davi se levanta e diz: isso não vai ficar assim, eu vou guerrear a guerra do Senhor. O guerreiro, o homem, o obreiro, o marido, o esposo tem que ser um homem valente e também tem que ser guerreiro. Ele diz: agora eu vou guerrear a guerra do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi lá e destruiu aquele que queria destruir a sua família. Mas uma coisa interessante é que ele não foi com a espada, ele não foi com a sua força, ele não foi com o seu braço, ele não foi com as suas atitudes. E a prova disso é que ele diz: tu vens a mim com vara e com paus e com espada, porém eu vou a ti. Ele diz o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos. Aqueles que são guerreiros e que lutam pelo nome do Senhor dos Exércitos, ele vence tudo, irmãos. Quantas lutas, quantas guerras eu não já venci de alguém se levantar contra a gente assim, e a gente dizer: Jesus, essa guerra não é minha, essa guerra é tua, essa luta não é minha, essa luta é tua, eu não posso entrar nessa luta só, toma a minha frente, vai comigo, acalma o leão, tira esses homens malignos da minha frente. E de repente o Senhor abre o horizonte e a gente volta a cantar o hino da vitória. A Bíblia diz que ele também era sisudo em palavra, ele era um homem de palavra. O que está faltando hoje muito são homens de palavras. Um homem, o salmista Davi mesmo escreveu isso: mesmo que jure com dano seu, não muda. Quando ele escreve os Salmos de número 15, ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? E ele escreve um monte de coisa lá: aquele que fala verazmente segundo o seu coração, e mesmo que jure com dano seu, não falta. Isso é Davi, irmãos. Isso é a qualidade que tinha Davi. A Bíblia diz também que ele era ainda de gentil presença. Gentil presença quer dizer, era uma pessoa que era cheia de gentileza, cheia de amor, cheia de graça. E a gentileza de Davi era tanta, ele não era uma pessoa birrenta, não. E ele era tão amoroso, com tanta gentileza, que ele teve a oportunidade de tirar a vida do seu inimigo, do seu perseguidor, chamado Saul. E ele não tira a vida de Saul, ele corta o manto de Saul, a roupa de Saul, vai lá para cima do monte, e lá ele começa até a chorar. Por que, Senhor, eu fiz isso? Rasguei o manto de Saul. E de lá ele gritou: Saul, olha, Saul, se eu quisesse te tirar a vida, eu tinha tirado, Saul. Mas quem sou eu para levantar-me contra o ungido do Senhor? Ai de mim, Saul! E ele começa a chorar, porque ele cortou, ele nem feriu, ele só cortou o manto do rei Saul, e isso deixou ele abalado, porque ele era um homem gentil. E por último aqui diz: e o Senhor era com ele. Vamos só recapitular para a gente entrar em uma mensagem. O texto diz assim: Davi era um homem que sabia tocar, ele era profissional. Sim ou não? Sim. Davi era um homem valente, pelo texto que nós falamos, sim ou não? Sim. Davi era um homem animoso. Davi era um homem de guerra, sim ou não? Ele era um homem de palavra, sim ou não? Gentil presença, verdade ou não? E o Senhor era com ele, era ou não era? Agora vamos fazer o seguinte: é culto da família. Vamos visitar a casa de Davi? Vamos visitar agora a casa de Davi? O homem tinha tantas qualidades, e a Bíblia por último diz: o Senhor, e o Senhor era com ele. Mas se você vai lá na casa de Davi,
os irmãos vão ver que ele não tinha controle na família, ele não tinha controle nos filhos, ele não tinha controle em nada, a casa dele vivia de perna para o ar. Então não adianta ser bom músico, não adianta ser bom profissional, não adianta ser gerente da empresa, não adianta ser comandante do exército, não adianta ser piloto de avião se a sua família estiver mal. Não adianta. Não adianta ser um homem valente se não tem comando nos filhos. Não adianta ser um homem cheio de palavra, um homem de palavra que fala na hora certa, a palavra bem colocada conforme a Bíblia diz, se a sua família também está todo torto. Vamos visitar o caso de Davi, vamos lá. Eu convido os irmãos para visitar o lar de Davi, os irmãos vão ver um pouquinho desse lar. Olha, eu coloquei uma frase: não adianta você ter sucesso em tudo se a nossa família é um fracasso total. Que adianta? Não é verdade? Não é verdade? E que adianta tocar bem? O homem toca bem. A minha esposa até falou assim, filho, no outro culto passado, ela disse, filho, os irmãos ficaram pensando que era eu aquela pessoa que você falou. O que eu falei aqui no culto passado? Que houve uma época na minha vida em que eu chegava no portão da minha casa, vocês não lembram disso? E eu falei que eu chegava no portão da minha casa, batia uma tristeza tão grande que eu não queria entrar dentro do meu lar. Mas não era por causa da minha esposa não, viu? Não era por causa da minha esposa não, eram outras coisas, eram outras pessoas. Então, irmão, há muitas pessoas que vivem da mesma maneira que eu vivia antigamente. Eles são bons profissionais, são bons trabalhadores, são homens honestos, são homens fiéis, são homens de palavra, mas o seu lar perdeu o controle.